Olá, boa noite. Seguimos com este Universo Porto especial para uma conversa com Fernando Sá, treinador da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto, no momento em que a equipa do Futebol Clube do Porto prepara-se para atacar as grandes provas onde ainda está inserido, quer o campeonato da Liga Portuguesa, que vai ter o arranque da segunda fase daqui a sensivelmente uma semana e meia, quer também ainda em plena FIBA Europe Cup, onde os Dragões, pela primeira vez na história, se qualificaram para os quartos de final da FIBA Europe Cup, com encontro marcado com a formação finlandesa do Karu. Tudo temas para serem desenvolvidos com Fernando Sá, treinador da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto. Fernando, boa noite. Vamos tentar fazer disto uma conversa e não propriamente uma entrevista, embora a fronteira muitas vezes seja ténue. Ao preparar esta entrevista, tive a oportunidade de recolher aqui a entrevista que o Fernando Sá deu à revista Dragões em julho de 2022, onde várias vezes falou em coisas que não têm necessariamente a ver com ganhar ou com perder. Vamos começar por aqui. Falou muitas vezes em projeto, em dar estabilidade ao basquete do Futebol Clube do Porto, em tentar trazer e tornar os adeptos do Futebol Clube do Porto novamente mais apaixonados pela modalidade. A meio da época, mais ou menos, tem já alguma conclusão tirada sobre estas matérias? Boa noite e obrigado pelo convite. Sim, eu penso que neste momento tenho algumas razões para me sentir satisfeito com o trabalho que está vindo a ser desenvolvido. Sinto, pelo feedback que vou tendo e pelas sensações que vou recebendo da parte dos atletas, da parte dos adeptos, da parte das pessoas com quem nos cruzamos no dia-a-dia, que realmente as coisas têm estado num caminho bastante positivo. Portanto, a paixão que eu sinto pela modalidade, que eu sinto pelo clube, pelas pessoas que me rodeiam, que sentem a mesma coisa, a ambição desmedida que por vezes nos cria alguma ansiedade em determinados momentos, leva a que realmente eu sinta que está muita coisa envolvida neste projeto. E quando temos muita gente envolvida com os mesmos objetivos e com a mesma paixão, acho que pode ser um excelente sinal para o futuro. Quando se fala em projeto, automaticamente damos a ideia de uma coisa que nasce do zero e que vai crescendo paulatinamente, à medida, neste caso, que a equipa for jogando. Há aqui alguma necessidade óbvia de gerir as expectativas que tinham criado de início e aquilo que a realidade mostrou? Ou seja, a equipa mais rapidamente do que aquilo que era suposto atingiu um nível competitivo superior até à melhor das previsões que o próprio Fernando Sá podia ter feito no início da época? Do meu ponto de vista, enquanto treinador, sem dúvida. Portanto, eu pessoalmente não estava a contar que as coisas pudessem ter evoluído de tal forma e que existem um patamar que atingiram. O facto, como já foi referido, o facto de estarmos nos quartos de final da FIBA Europe Cup, por termos estado uma grande parte desta fase regular em primeiro lugar no campeonato, evidentemente que numa fase inicial eu achei que iria demorar mais tempo. Não tenho dúvida nenhuma que esta equipa, comigo ou sem mim, eu acho que esta equipa tem talento e valor para garantir que no futuro vai ganhar títulos e vai ganhar muitos títulos. Agora é preciso que realmente que as coisas continuem da forma como eu sinto que estão. O envolvimento de toda a gente, como já referi, e com o objetivo comum, que é ganharmos o Campeonato Nacional e tentar continuar em termos de FIBA Europe Cup. Acha que a determinada altura foi as coisas estarem a correr francamente bem? Quer em termos de campeonato, temos aqui duas exceções, que também vamos falar mais à frente, até porque as coisas não foram todas boas até hoje. Mas sentiu em algum momento que o facto do Futebol Clube do Porto estar a exibir-se num nível muito alto, quer em termos de campeonato da Liga, quer particularmente, onde a luta muitas vezes é diferente no sentido até do Futebol Clube do Porto não ter uma marca em termos de basquetebol na Europa, também vamos falar sobre isso, mas sentiu a determinada altura que os jogadores de alguma forma viram nisto uma condicionante ou algo que os fez refletir no sentido de criar algumas dúvidas? Acho que todos nós sentimos. Em termos de pressão, basicamente. Sim, eu acho que não só os jogadores, né, a própria equipa técnica, o próprio envolvimento de toda a estrutura, a partir do momento em que nós atingimos o patamar que atingimos, as expectativas também aumentaram e quando as coisas não correm tão bem em determinado momento, seja lá por que razões forem, e às vezes são mais que uma,
a frustração também é maior. E quando a frustração é maior é mais difícil de resolver. Mas também quanto mais depressa nós nos habituarmos a lidar com este tipo de situação, mesmo estando no Futebol Clube do Porto, e sabemos essa pressão que temos e queremos tê-la, e queremos continuar a tê-la e queríamos passar por tudo novamente se tivéssemos que repetir, evidentemente que se torna mais aliciante e obriga-nos a trabalhar mais e estar mais concentrados e determinados para conseguirmos mais rapidamente ultrapassar estas dificuldades que nos vão aparecendo. Fernando, há aqui dados que são insufismáveis e que corroboram a teoria que o Fernando Santos tem e que eu também pessoalmente, se me é permitido dar a opinião, também acho que é correta, porque são dados factuais. O Fernando falou muitas vezes na questão do adepto do Futebol Clube do Porto voltar a gostar de basquetebol, voltar a marcar presença no pavilhão, voltar a dar mais relevo, se calhar, do que aquele que a grande parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto tinham dado nos últimos anos em relação à secção de basquetebol, se calhar um bocadinho com aquele retrato bonito que o Fernando Sá ainda terá seguramente, por exemplo, dos tempos em que o Futebol Clube do Porto jogava no pavilhão Rosa Mota, e muitas vezes com o pavilhão cheio, e fez disto também um grande objetivo, conforme eu referi atrás. A verdade, e isto são os números que dizem, não sou eu, há mais gente no pavilhão, no Dragão Arena, a ver jogos de basquetebol. O Futebol Clube do Porto, concluída que está a primeira fase do campeonato, é o pavilhão que coloca mais espectadores, tem uma média de 1000 adeptos por jogo. Ao mesmo tempo, muitas vezes, o Futebol Clube do Porto joga no pavilhão e o jogo passa quer na RTP, quer no Porto Canal. Há jogos, principalmente os clássicos, onde a oferta para o adepto é muita. Pavilhão, RTP2 e Porto Canal. No pavilhão aumentou, o share da RTP nos jogos do Futebol Clube do Porto também aumentou e o nível de audiência também dos jogos de basquetebol do Futebol Clube do Porto no Porto Canal também aumentou. Isto deve-se a quê? Olha, isso para antes de mais qualquer outra coisa deixa-me bastante satisfeito, não é? São mesmo, a mim enquanto treinador, enquanto portista e agora vivendo diariamente este ambiente, me deixam extremamente feliz. Portanto, era o meu grande objetivo. Eu sei que os títulos são muito importantes, mas aquilo que realmente me liga a este projeto todo é ver essa forma pelos vistos os números não mentem, de crescimento da modalidade dentro do próprio clube, e a mim deixa-me muito satisfeito. Agora deve-se a muita coisa, deve-se a toda a gente que está envolvida neste projeto. Eu não, evidentemente que desde a direção ao departamento médico, aos preparadores físicos, aos técnicos e aos jogadores e a todas as outras pessoas que não quero estar a esquecer-me de ninguém, eu sinto que realmente estamos todos envolvidos nos mesmos objetivos. E isso depois passa para fora, passa para os adeptos, passa para o público, passa para o feedback que tem vindo das pessoas com quem nos cruzamos é extremamente positivo. Isso deixa-me muito satisfeito, acima de tudo porque, não só para a modalidade, mas para o clube, eu acho que, como já referi um bocadinho, penso que acabamos de começar a traçar um caminho que nos pode levar àquilo que todos desejamos. E eu não tenho dúvidas que esta equipa vai ganhar títulos. Eu não sei se é já este ano ou quando é, mas vai ganhar e vai ganhar de uma forma frequente. E ganhar ajuda e seguramente que faz com que venham mais adeptos ao pavilhão. Qual é ser juiz em causa própria? Imagino que seja sempre uma coisa complicada, mas o próprio perfil do Fernando Sá, enquanto homem, enquanto treinador, enquanto símbolo do Futebol Clube do Porto, também não terá ajudado nada nesta melhoria significativa em termos de interesse na modalidade? Eu espero que tenha alguma influência, pelo menos. Não será a grande responsabilidade, no meu ponto de vista, mas espero ter alguma responsabilidade nisso. Pela forma como normalmente eu me apresento nas situações em que estamos de trabalho, sejam elas de treino, de reuniões, de gabinete, de corredor, de convivência que temos com estas pessoas todas, parece-me que realmente está um bom ambiente, está um ambiente saudável, e quando está um ambiente saudável trabalha-se muito melhor. Se isso se reflete no aumento do número de adeptos, na qualidade do jogo, eu penso que a forma mais alegre como os jogadores têm estado, a forma determinada, a forma como eles, mesmo com bastantes condicionantes que nos têm acontecido, conseguem estar dentro de um campo de uma forma tão determinada e tão em prol daquilo que é o objetivo comum da equipa, eu acho que isso me deixa satisfeito, sim. Pronto, e se tiver alguma influência nisso, ainda mais satisfeito fico. Fernando, vamos aqui a um
passar um bocadinho os olhos por aquilo que foi as últimas 2 jornadas. O Futebol Clube do Porto perdeu nas últimas 2 jornadas, mas mais do que falar sobre esses últimos 2 jogos, no levantamento que eu fiz, não sei se concorda, mas há aqui um momento na época que me parece marcante, porque é um momento de contraste com aquilo que aconteceu até determinada altura e com o que se veio a passar a partir de determinada altura. E este momento fraturante que eu encontro tem muito a ver com a lesão do clube no jogo internacional. Há a lesão do clube, mais à frente há a lesão do Max Lambis, mais à frente há uma necessidade também de dar descanso ao Tevan Myers pela sobrecarga de jogos. Isto fez com que seguramente tivesse menos jogadores no treino. Há a adaptação dos jogadores estrangeiros, que entretanto chegaram e que apanham já um barco a navegar há algum tempo. Tudo isto em termos de programação obrigou objetivamente o Fernando Sá a fazer o quê? A ter que retirar alguma importância às últimas jornadas do campeonato da Liga para poder mais à frente, e este mais à frente tem a ver com uma segunda fase e com play-offs e até com a competição europeia, poder recolher os frutos que aparentemente pagou nas tais últimas jornadas do campeonato. Como é que geriu toda esta situação? Esse é mais um aspecto que eu acho que revela um bocadinho o trabalho que tem vindo a ser feito na secção de basquetebol. Evidentemente que o planeamento está feito e nós, quando tomamos as decisões que tomamos relativamente a alguma paragem de algum jogador, no momento em que isso apareceu, para nós foi muito mais prioritário podermos ter a equipa o mais próximo do completo possível agora nestes quartos de final da FIBA Europe Cup e para a segunda fase. Por isso tomámos a decisão de parar o Tevan Myers no momento em que o fizemos. Agora, evidentemente que para além desse momento e dessa decisão, não estávamos à espera que mais 5 ou 6 ou 7 situações que aconteceram e que foi muito mais difícil de gerir e que não foi justo para os jogadores que chegaram para se adaptarem, porque realmente também lhe faltam elementos na equipa e falta do dia 31, se não me engano, de janeiro até o dia 18 de fevereiro, nós tivemos 7 jogos. Em 18 dias. Em 18 dias. 7 jogos, 12 treinos, treinos de preparação de jogos na maior parte deles, portanto, mesmo na integração dos jogadores novos, tudo se tornou mais complicado. A lesão da entorse do Miguel Maria, a entorse do Kevin Gomes, a lesão do Queiroz, a doença do Guerreiro, a doença do Francisco Amarante, portanto, tudo isto, do Brian, portanto, tudo isto foi acontecendo para além daquilo que nós planeamos. Evidentemente que não queríamos, não preparámos e acho que dignificámos da mesma forma, a equipa não deixou de ser nem melhor nem pior do que era antes, mas realmente são condicionantes que nos limita muito em termos de preparação de jogos e nos limita muito em termos de qualidade de treino. Mas isso não pode ser impeditivo, no meu ponto de vista, de nós termos a obrigação e de termos conseguido estes jogos, do jogo do Lusitânia e o jogo da Ovarense. Eu acho que nós mesmo assim devíamos ter ganho. Porque e o esforço que os jogadores que se apresentaram dentro do campo, mesmo com algumas dificuldades em termos físicos que estavam, aquilo que eles demonstraram ser capazes de fazer, eu acho que isso, mesmo essas derrotas, mesmo essas dificuldades, nos leva a encarar o futuro com bastante otimismo, porque não é fácil sobreviver a tantas dificuldades destas, da qualidade que nós apresentamos no jogo e da forma como nós nos integramos e lutamos pelo jogo até ao final. Isso me deixa bastante orgulhoso, sim. Em termos de planeamento e dentro daquilo que era possível planear dentro destes constrangimentos todos, voltava a fazer tudo da mesma forma? No claro sentido de retirar alguma importância à primeira fase, à fase final da primeira fase do campeonato, colocando o foco naquilo que se aproximava e que aí vem, que há de ser o início da segunda fase e o jogo com o Ovarense. É o Ovarense o primeiro adversário do Porto e os Jogos Europeus? Sim. Neste momento faríamos tudo igual. Eu não estou minimamente arrependido das decisões que tomamos e estou muito feliz por ter muito pouco tempo de preparação entre jogos, né? Porque é sinal que estamos na FIBA Europe Cup ainda e que nos leva a ter ali um calendário um bocadinho mais complicado. Passaria exatamente por tudo e se pudermos prolongar isto até à final da FIBA Europe Cup, ficarei satisfeitíssimo. Que é isso que eu acho que é importante realçar neste momento.
o planeamento é mesmo isso. Neste momento, a nossa grande prioridade é o jogo do dia 8, contra o Caru, e do dia 15 fora, e na esperança de conseguirmos continuar. E se assim for, e se isto se prolongar até final de abril, é muito bom sinal e estaremos muito satisfeitos. E o campeonato não é hoje, é só amanhã, e eu acho que nós estaremos, no momento das decisões, num bom nível. Nem tudo foram rosas. Pelo meio deste percurso, há a saída prematura da Taça de Portugal, mas também um a saída na Final Four da Taça Hugo dos Santos, que decorreu aqui em Gondomar, e a derrota com o Sporting, sendo que o Futebol Clube do Porto, até esta época, fora, porque temos que assumir que realmente eram 2 objetivos que nós tínhamos para a época e que não conseguimos concretizá-los. Independentemente de ser um primeiro ano, independentemente nós queríamos muito vencer. E o querer tanto vencer e o querer tanto começar a vencer neste clube, às vezes também, como já falámos há bocadinho, nos leva aqui a índices de ansiedade bastante elevados e que perante algumas tendência nos últimos anos do Futebol Clube do Porto falhar em alguns momentos decisivos. Estou-me a lembrar de uma final de campeonato. Porque não há uma cultura de vitória tão enraizada no basquetebol como há, por exemplo, noutras modalidades. Estou-me a lembrar do hóquei patins, do handball e do futebol. Isto é um handicap. No momento de um jogo decisivo, numa competição a eliminar em que quem perde sai, tudo isto também acha que pode pesar no subconsciente dos jogadores e de alguma forma também atrofiar o comportamento da equipa nestes momentos? Eu acho que quem está ligado ao desporto e mesmo noutras áreas profissionais sabe perfeitamente que começar a ganhar é difícil, manter-nos a ganhar também ainda é mais difícil, mas eu acho que este grupo, o nosso grupo que nós temos este ano, em breve vai começar a ganhar. E eu acho que quando começar a ganhar, dificilmente vai conseguir. Vamos entrar numa rotina de vitórias e as coisas vão ser muito mais fáceis e muito mais naturais. Agora, é verdade que enquanto isso não acontece, e nós temos... Há dores de crescimento. Há dores de crescimento, há jogadores que é preciso terem tempo para poderem estar habituados a vencer, portanto ninguém começa a vencer de uma fase prematura. Portanto, eu acho que realmente é isso. Acho que esta equipa precisa de tempo, precisa de confiança, precisa de esperança e precisa daquilo que está a acontecer, que as pessoas se envolvam e que acreditem realmente, porque isto, eu tenho a certeza que isto vai acontecer. Outra coisa que fez o Futebol Clube do Porto também emergir de uma forma, eu diria, até mais óbvia e mais justa também em relação ao passado, tem muito a ver com o trajeto europeu da equipa. Participação do Futebol Clube do Porto na Taça Saporta, na altura, se não me falha a memória, e depois no ano a seguir na Euroliga. É verdade que o basquete mudou muito. Sente que este aparecimento e esta feliz coincidência, se quisermos, de reencontro entre o Fernando Sá, treinador agora, e o Futebol Clube do Porto, e esta campanha europeia fez com que também chamasse a atenção a mais pessoas, no sentido de o Futebol Clube do Porto é uma equipa com também mais recentemente, com um trajeto bem conseguido esta temporada, mas o basquetebol em boa verdade de uma primeira passagem numa primeira fase, voltou a acontecer o mesmo numa segunda fase, que pressupõe ter equipas mais fortes
sustenta e remete o Futebol Clube do Porto, ou o basquetebol do Futebol Clube do Porto, para um patamar que nunca tinha atingido nos últimos anos? Foi uma derrota que nos deixou muitas marcas, criou muitas dúvidas. Isso ainda na primeira fase. Na primeira jornada nós vamos passar esta fase de grupos. E é evidentemente que aquilo que nós estamos a conseguir na FEC para nós é importantíssimo no enquadramento em que estamos no clube, não é? Que é como referiu, é um clube com uma projeção europeia enorme, e o facto do basquetebol ser um caso à parte nesta situação, eu espero que este ano, que aquilo que está a acontecer e que continua a acontecer nos próximos anos, seja algo que sustentável e consistente para o futuro, porque acho que é muito importante para o clube, sim. E para nós, particularmente no basquete e para o basquetebol nacional também, claro. Em que momento, se é que é possível identificar o momento, em que momento no trajeto europeu é que ficou com a sensação que se calhar havia capacidade para fazer a tal história que fez este ano? A vitória na Alemanha... Eu acho que a vitória na Alemanha realmente deu-nos aquela confiança que eu acho que nós precisamos para perceber que estamos num bom nível europeu, com boas equipas europeias. Ninguém pensava que iríamos conseguir competir até com um Benfica deste ano, que está fortíssimo. E que esteve numa competição superior. Portanto, eu acho que essas conquistas que nós fomos tendo de uma forma interna nos deu bastante conforto, deu-nos bastante confiança. Dificilmente alguma equipa naquele momento nos iria conseguir vencer, porque nós estávamos realmente numa fase excelente em termos de cumplicidade, do papel de cada um dentro da equipa, e pronto, e agora estas contrariedades que aconteceram, que faz parte do desporto, e em breve estaremos ao mesmo nível, certamente. O jogo com o Cholet foi um dos mais bem conseguidos de uma equipa treinada pelo Fernando Sá? Para mim, foi o meu melhor jogo da minha vida, assim como treinador. Mas estou convencido que sim. Acho que realmente foi um jogo praticamente perfeito. Temos vencido o Cholet por 21 pontos em casa, num jogo em que fizemos, salvo erro, se não estou, 22 assistências, e o pavilhão cheio de gente, não só do Futebol Clube do Porto, como cheio de gente do basquetebol, que muita gente que dizia que já passou por mim e que disse que já há muitos anos que não via um jogo de basquete assim no nosso clube. A mim deixa-me satisfeito, e como treinador fiquei muito honrado pelo trabalho que a minha equipa tem vindo a realizar, sim. Segue-se o Caru, Fernando, o próximo adversário do Futebol Clube do Porto na FIBA Europe Cup, uma equipa que atualmente, ainda que tenha os mesmos pontos do outro primeiro classificado, mas acaba por estar em primeiro também com menos um jogo. Uma equipa que também, admito eu, embora isto hoje em dia seja tudo muito mais fácil em termos de scouting, mas uma equipa que se cruzou no caminho do Sporting na fase de grupos da FIBA Europe Cup. O Futebol Clube do Porto, no espaço de uma semana, tem os 2 jogos contra esta equipa finlandesa. A Finlândia, que é um país claramente a melhorar em termos de basquetebol europeu, ao ponto de marcar presença constantemente nas últimas edições do Eurobasket. O que é que se pode saber? O que é que o Fernando está a pensar sobre este duplo confronto com a formação finlandesa? É possível pensar numa chegada às meias finais? Que tipo de leitura faz sobre este adversário? Sem dúvida que é um adversário extremamente complicado, da forma coletiva como que normalmente se encontram nos jogos, da forma agressiva e com vários jogadores a fazer muitas coisas dentro do campo. De qualquer forma, eu acho que nós temos toda a legitimidade para aspirar a passar às meias finais. Se conseguirmos manter aquilo que nos tem vindo a dar, aquilo que fizemos até agora, a capacidade de sacrifício que temos tido, o empenho em todos os momentos do jogo em que estes jogos deste nível nos exigem, quer em termos de luta dos saltos, quer em termos das transições defensivas, das transições ofensivas, da opção pelo melhor lançamento, pelo correr poucos riscos ou fazer poucos turnovers. Penso isso que vai ser tudo muito importante neste jogo. E a forma como eu tenho vindo a sentir os jogadores muito focados, e como eu já referi há um bocadinho, é para nós muito mais importante neste momento a FEC do que o campeonato, e
e é aí que estamos, porque pelo meio destes 2 jogos vamos ter um jogo na Luz com o Benfica. Eu acho que o nível que nós rapidamente vamos voltar a ter daquilo que nós já tínhamos com agora o regresso do Max Landes e do Myers. Isso é uma boa notícia. Aparentemente, quer o Max, quer o Tevan Myers estão a 100% quando o campeonato for reatado. Sim, tudo indica que sim. Portanto, o trabalho realizado pelo Departamento Médico e pelo Preparador Físico tem dado muito bons feedbacks. Portanto, as expectativas é que eles estejam já num bom plano no jogo do campeonato contra o Ovarense. Pronto, e isso evidentemente que não é só bom para nós, é bom para nós como equipa, mas é bom para todos os jogadores em termos individuais, porque quando temos a equipa toda completa acaba por dar muito mais espaço a toda a gente e as coisas começam realmente a fluir de outra forma, que por momentos, em determinados dos momentos dos últimos jogos, as coisas não foram bem assim. O Fernando esteve, se não me falha a memória, 13 anos como treinador do Vitória de Guimarães. A juntar a isto tem passado, subejamente conhecido como jogador do Futebol Clube do Porto. Fez uma paragem na carreira, uma pausa, eu diria se calhar sabática. Aliás, o próprio Fernando, nesta tal entrevista em julho de 2022 à revista Dragões, confessou que percebe a importância de um treinador por vezes parar. Olhando para trás, olhando para a modalidade, olhando para o clube, mudou assim tanta coisa, quer no basquetebol, quer no Futebol Clube do Porto? Desde a minha chegada? Sim. Eu desde o primeiro dia, o meu entusiasmo e a forma feliz como encarei este projeto, se houve algumas coisas negativas, foram passando completamente ao lado, porque realmente entrei mais ou menos cego a tentar absorver tudo o que de positivo nos tem envolvido e nos tem oferecido aqui. Portanto, eu não tenho realmente, neste momento, acho que o clube está extremamente bem organizado, temos uma direção que tem feito todos os esforços para nos dar tudo aquilo que nós temos vindo a tentar planear e ter na própria equipa. Temos as condições de trabalho excelentes. Eu acho que o basquetebol do clube está num bom momento e traduzido por números, portanto, eu acho que realmente não sei se está melhor que o passado, mas que está saudável e que está com boas perspectivas futuras, eu não tenho dúvidas que sim. Olhando para aquilo que nos pode contar e que muitas das coisas são seguramente mais pessoais e a título de curiosidade, quem é o jogador que coloca mais questões ao treinador? Nesta equipa, eu acho que vários. Isso é bom para um treinador? É excelente. É a melhor forma de nós aprendermos, não é? Para mim, neste momento, com quem eu mais aprendo é com eles, não há dúvida nenhuma. Portanto, pela qualidade que eles têm e pela forma como eles estão nos treinos sempre a questionar a forma como havemos de fazer melhor determinadas situações. Portanto, isso leva-me a ter que ter um trabalho muito mais concentrado, focado, porque não quero falhar. E certamente isso é bom para eles, é bom para mim, e é bom para a equipa, é para o clube e para o basquetebol. Penso que neste momento temos todos a ganhar da forma e pelas características que os nossos jogadores têm. Não são jogadores que facilmente se acomodem a alguma decisão que eu possa ter. Se tiver que ser imposta, será. Mas, por norma, gosto de as discutir e gosto de os ouvir, porque aquilo que for que eles acharem que se sentem mais confortáveis e que é melhor para a equipa, eu também não tenho problema nenhum em me adaptar e tentar fazer as coisas que sejam um bem comum, como em todos os momentos do treino e do jogo. Quem vem com alguma assiduidade aos jogos, ao fim de algum tempo, também começa pelo menos a achar que conhece um bocadinho a personalidade dos jogadores. E uma das coisas que eu fui reparando tem a ver com a aparente facilidade de integração dos jogadores estrangeiros que estão cá, mas que chegaram há mais tempo. Não estou propriamente a falar destes últimos 2 jogadores, quer o Jay Trett, quer o Marvin Clark. O Marvin Clark da Second, mas os outros. Por exemplo, o Tevan Myers. Parece que são jogadores que estão completamente identificados com a cultura do clube, até pelas brincadeiras de uns com os outros que vemos muitas vezes. Isto tem a ver com o quê? Com a personalidade de cada um deles, com a própria forma do treinador liderar?
Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com a forma como eu gosto de estar com os meus grupos de trabalho. E como é que gosta de estar o Fernando Sá com os grupos de trabalho? Gosto de lhes dar alguma liberdade e que eles facilmente percebam que a vida do nosso dia-a-dia são demasiadas horas que nós passamos juntos e que se não há uma cumplicidade e se não há uma preocupação mútua, que muitas vezes vai para além do basquetebol, as coisas não funcionam de uma forma que para mim são mais natural e mais positivo e mais prolongadas ou de maior longevidade. Normalmente, às vezes não se consegue fazer isso. Portanto, às vezes, pelas características dos jogadores, pelas personalidades dos jogadores, às vezes não se consegue. E entra-se em ruptura e a minha postura tem que mudar, tem que ser mais de imposição ou tem que ser quase de mandar e não dar asa a que as coisas possam ir por caminhos um bocadinho mais amplos. Quando há o respeito, quando eles sabem que há a parte do treino, há a parte do treinador e da liderança e há a relação treinador-jogador e há a relação Fernando Sá, Tevon Myers, como já referimos agora, por exemplo, mas pode ser outro qualquer. Se nós conseguirmos diferenciar isso e se eles perceberem que até onde é que podem ir e o respeito não passar os limites, assim como da minha parte, eu acho que aquilo que se vai tirar no futuro é muito mais sólido, muito mais consistente do que uma liderança imposta. Penso que hoje em dia, a todos os níveis, as pessoas gostam de questionar, gostam de argumentar e quando as coisas são feitas mais desse estilo de liderança, eu penso que vão partir mais cedo, vai acabar por haver conflito e quando há conflito, quando os jogadores deixam de acreditar no treinador e o treinador deixa de acreditar nos jogadores, a parte e o resultado final não vai ser muito satisfatório. Portanto, sim. Já aqui falamos dos 2 jogos com o Caru, da FIBA Europe Cup. Deste fim de semana que vem, a 8, também temos o início da segunda fase do Campeonato da Liga e que vai marcar depois o posicionamento final das equipas para o play-off. Ainda há dúvida se avança o Lusitânia ou o Póvoa. O Lusitânia tem um jogo a menos, creio eu, se ganhar vai ficar em sexto e, portanto, vai ficar no grupo e vai reencontrar o Futebol Clube do Porto. Como é que está a olhar para isso, com a tal importância e o tal foco que também já assumiu que a equipa vai ter na FIBA Europe Cup? Eu só espero voltarmos a conseguir fazer aquilo que fizemos a época quase toda, até este momento, que é conseguirmos mudar de chip frequentemente. E essa frequência é demasiado rápida, portanto são 2 dias. É não levar demasiada frustração quando o resultado positivo não aparece, nem demasiada euforia quando o resultado positivo aparece. Portanto, acho que nós temos que, como em tudo na vida, temos que tentar conseguir um equilíbrio que nos deixe confortáveis para encarar o próximo jogo confiantes. E sabermos que aquele jogo que está atrás não pode ter a influência que deveria ter, ou que nós às vezes pomos, ou que os adeptos até podem pôr, mas eu acho que é legítimo que os adeptos a coloquem e nós queremos essa pressão. Eu acho que isso é positivo. Agora, nós temos de estar conscientes que as derrotas de vez em quando vão aparecer e essa derrota não pode afetar o jogo a seguir, seja ela da mesma competição ou de outra. Neste momento, aquilo que nós temos conseguido, evidentemente que viemos com 11 vitórias seguidas do campeonato, com muito sucesso que tivemos na FIBA Europe Cup, tudo é fácil, tudo é natural. Agora é que é o momento de nós percebermos realmente aquilo que andamos a sentir neste período que era muito difícil alguém quebrar o nosso grupo. Agora, perante estas pequenas adversidades, nós vamos ter que conseguir reagrupar outra vez e perceber que realmente isto acontece e faz parte da vida, nem sempre vamos ganhar e não nos faz pior que éramos antes, por isso eu acho que no futuro as coisas vão voltar a ser aquilo que eram e vamos conseguir dividir os jogos da FEC com os do campeonato só com vitórias, que é o que nós todos desejamos. E preparados para, no caso, não acontecer a vitória, que não nos afeta o futuro e nos afeta a competição. Questões um bocadinho mais pessoais, mas que também têm a ver com o clube e normalmente os treinadores fogem sempre às coisas mais pessoais. O Fernando Santos, ao longo destes tempos, mesmo quando não estava a trabalhar no Futebol Clube do Porto, nunca escondeu o portismo que tem, que teve, com que nasceu, com que foi alimentando ou que foi alimentado enquanto jogador e capitão da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto, cresceu no ambiente do pavilhão Dr. Américo de Sá, com o espaço muitas vezes dividido e partilhado com as outras modalidades.
E muitas vezes, nas intervenções públicas que já teve, fala com gosto e até eu acrescentaria com um brilho nos olhos dessa partilha de companhia, de conversas, de momentos, deportismo, com os treinadores com que se cruza no Dragão Arena, particularmente, mais até com o Magnus, treinador de handball, e com o Ricardo Ares, treinador do hóquei. Ainda agora, antes desta entrevista, esteve a ver o jogo da Liga Europeia da equipa do Porto de hóquei patins. Isto faz parte de um caderno de obrigações de um treinador do Futebol Clube do Porto, faz parte do gosto pessoal que o Fernando Sá tem pelo Futebol Clube do Porto. Como é que se situa no meio disto tudo, já que tantas e tantas vezes faz questão de não deixar cair no fundo também quem convive consigo no espaço do pavilhão do Futebol Clube do Porto? É que muitas vezes nós ouvimos a expressão do que é ser Porto e às vezes confunde-se isso com barulho, com gritos de apoio, com vestimenta. É o que é o Fernando Santos nestes momentos de partilha com outros colegas treinadores de outras modalidades? É um bocadinho aquilo que falámos há um bocadinho da minha relação com os jogadores também. Se não estivermos num espaço de trabalho que seja saudável e se não houver preocupação e cumplicidade entre as mais diversas áreas que um clube como este tem, se nós não estivermos felizes naquilo, com a paixão que queremos estar no nosso trabalho, as coisas não funcionam da mesma forma. E isso deixa-me mesmo muito feliz, que é, desde que eu chego aqui, e normalmente venho muito cedo, as portas dos gabinetes são sempre abertas, sempre prontos para receber, entre treinadores, entre os preparadores físicos, os fisioterapeutas. O nosso gabinete de fisioterapia é extraordinário, passam-se diversos... E com mais trabalho nos últimos tempos. Muito trabalho nos últimos tempos, mas sempre com a mesma boa disposição, entre os jogadores das diversas modalidades. Portanto, eu nem quero saber, porque também há o espaço dos jogadores que eu não quero intrometer, porque é o espaço deles. Mas aquilo que se vive naquele pavilhão é realmente, neste momento, não tenho dúvida nenhuma, não corro qualquer risco nas palavras que vou usar, muito, muito saudável. Quer em termos de jogadores, quer em termos de treinadores, quer em termos de resolução de problemas, de algum espaço o Ricardo precisa treinar mais meia hora e o Ricardo, dentro do planeamento dele, consegue arranjar para me poder ajudar e vice-versa. Portanto, eu acho que quando as coisas funcionam dessa forma, é bom para todos e temos todos a ganhar. E mesmo nos momentos que não são positivos, nas derrotas que nós temos que nos doem, dói-me a minha, dói as do Ricardo, dói-me as do Magnus, dói-me as do Rui, todas as modalidades que estão dentro do pavilhão. Realmente eu sinto as coisas como um portista normal e realmente vejo que também é recíproco, e acho que dos outros lados também há essa preocupação. E vai melhorar, portanto não tem por onde correr mal. Tenho a certeza absoluta que neste momento, conhecendo as pessoas que me conheço, este clube está de parabéns. Tenho uma série de colegas com um caráter extraordinário, muito boas pessoas e bem formadas, e os atletas das diversas modalidades também têm uma relação excelente. Portanto, acho que está saudável, está bom, é bom ser, nestes momentos é muito bom ser esportista e estar aqui a trabalhar é muito bom, é fantástico. O que é que o surpreendeu mais desde o momento da chegada até agora, Fernando? A organização, em termos de condições que oferecem aos atletas, principalmente é tudo o que eu penso que é preciso, nós temos, e tudo o que eu nem sequer me lembro que também é preciso, também temos, ou que possa não ser preciso, também temos. Portanto, os jogadores só têm mesmo que aproveitar tudo aquilo que têm e valorizar, porque somos todos os felizardos, porque realmente estamos a fazer aquilo que gostamos. E tem excelentes condições de trabalho, portanto não temos razões para nos andar a queixar. Recuperando ainda, estamos a 5 minutos do fecho desta nossa conversa. Eu sei que os treinadores não gostam muito de individualizar, mas há questões que os jornalistas têm que colocar. O Max esteve em evidência, foi a própria FIBA Europe Cup, pelo que ele fez nesta segunda fase, que o colocou em evidência. Os pontos que ele marca, quem vê os jogos percebe e automaticamente também descobre a importância dele na equipa. Ele recentemente também renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto. Há muitas brincadeiras à volta dele, desde o
o único norte-americano que nasceu na Ribeira do Porto, sem querer, obviamente, colocá-lo num nível diferente dos colegas de equipa. Este enaltecer do trabalho dele por uma competição como a FIBA Europe Cup, seguramente que lhe dá palco. É um problema quando não há, e quando não teve o Max Lenis na forma de jogar da equipa. Eu tenho este dado, e se calhar pouca gente fez este exercício. Há pouco, quando falávamos na tal questão das lesões, que começou com o Kluf, que depois, infelizmente, também atingiu o Max, e mais tarde também viria a tirar a 100% de alguns jogos o Tevan Myers. Sem estes três jogadores, o Futebol Clube do Porto marca uma média de menos 15 pontos por jogo. Mais 15 pontos por jogo dariam vitória a todos os jogos que o Futebol Clube do Porto perdeu, embora tenha perdido alguns também com todos. Não há forma de fugir a este problema quando os melhores não estão, e isto é transversal a qualquer modalidade desportiva. Eu acho que é importante não estarmos dependentes de nenhum jogador. Portanto, temos falado bastante sobre isso na equipa, porque é um risco. O Max é muito mais do que aquilo que faz em termos de números defensivamente ou ofensivamente. O Max é realmente... Eu seria para mim se eu ainda fosse atleta. Espero que seja também... Tinha lugar na equipa do Porto, Fernando, como atleta? Quem, eu? Sim. Nem pensar numa coisa dessas. Já lá vai o tempo e mesmo no meu tempo já era bastante difícil. Não, eu não estou a falar agora, bem entendido. Sim. O Fernando Sá, capitão da equipa do Futebol Clube do Porto na década de 90, jogava no Futebol Clube do Porto, treinado agora pelo Fernando Sá, treinador? A bem ou a mal eu teria que jogar. Acho que ia conseguir. Eu acho que ia conseguir. Mas, rapidamente, agora não gostava mesmo nada que o programa terminasse sem dizer isto. Não, força, claro, o que é importante no caso do Max é que estamos a falar de um jogador que tem duas lesões do mais grave que um atleta pode ter nos últimos anos, que o impediu de fazer aquilo que ele mais gosta na vida. E estas emoções que ele tem vindo a demonstrar dentro do campo e fora do campo e pelo clube é realmente o reconhecimento daquilo que o clube fez por ele. Porque eu acho que também se calhar não há mesmo mais nenhum clube que tivesse feito o que este fez pelo Max Landis, em termos das ajudas da recuperação, da confiança da recuperação dele. Evidentemente que ele tem o mérito dele, porque só uma pessoa com as características dele é que nós, os diretores que fizeram isso nos tempos, perceberam que realmente ele tinha características que iria recuperar estas lesões gravíssimas em 2 joelhos e poder estar ao nível que tem estado este ano. Por isso é que eu espero que seja um exemplo para todos os jogadores que acabam por se cruzar com ele, porque realmente a resiliência que este atleta tem na forma de estar na vida, se todos nós conseguirmos fazer isso nas nossas coisas, acho que vamos todos muito mais longe que aquilo que poderá ser, porque é praticamente, eu diria, que estava de fora, portanto eu nem estava a treinar nessa altura. Max Landis não joga mais na vida, não é? E isto era uma ruptura dos cruzados no joelho, a seguir outra ruptura no outro joelho. Bem, agora que acabou de vez. Não, o homem acabou por ser o melhor marcador da segunda fase da FIBA Europe Cup. E com certeza que com a paixão que ele tem pelo clube, lhe dá-lhe uma importância diferente. Dá-lhe uma importância diferente porque realmente eu acho que todos os atletas da equipa o veem como uma referência e tê-lo num treino, não é nos jogos, é no treino, a forma como o Max e outros, podemos aqui referir vários nomes, mas eu acho que o Max aqui mas a presença do Max num treino melhora 90% a qualidade do treino. E está pronto para o que aí vem? Esperemos que sim. Fernando, vou gastar 20 segundos para lhe dizer a título pessoal, mas mais como adepto do Futebol Clube do Porto, que é um privilégio ter alguém com o caráter e com a forma de ser e de se comportar do Fernando Sá no Futebol Clube do Porto e é uma opinião que me vincula apenas e só a mim. Muito obrigado por este pedaço de conversa. Fernando Sá, em discurso direto, treinador da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que no primeiro fim de semana de março vai arrancar com a segunda fase do campeonato da Liga de Basquetebol. Tem encontro marcado com a formação da Ovarense no Dragão Arena. Mais à frente também temos os 2 jogos da eliminatória dos quartos de final com a formação finlandesa do Caru.
boa noite, obrigado pela companhia, continuação de uma boa semana.